Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tainá Gomes, esse é o meu canal Uma Vida com Propósito. Hoje é um dia que eu escolhi para falar um pouco de minhas vulnerabilidades enquanto ser humano, de falar do quanto que nos últimos anos eu me senti tão insatisfeita com minha vida pessoal, profissional também, por me sentir assim estagnada, sabe? E eu acabo conversando com muitas pessoas, com amigos, com familiares, com colegas e vendo o depoimento de várias pessoas. E a gente tem essa sensação geral, né, que a maioria das pessoas estão com essa sensação de estagnação, muitas vezes em todos os sentidos da vida, porque a gente acaba achando que a gente poderia estar lá na frente, né? Tá em outra profissão, ou tá em um cargo maior, ou já está com carro, ou já ter trocado de carro, ou está com carro melhor, ou já está casado, ou está com casamento melhor, ou está com saúde. São várias nuances que pode nos levar a uma insatisfação crônica. E nos últimos anos eu me vi muito assim, muito, principalmente do ano de 2018 para cá, que foi quando eu entrei num relacionamento muito tóxico e abusivo, muito mesmo, e dali começou uma degradação emocional assim gigantesca. Eu já falei disso em vídeos anteriores, que falei de relatos de relacionamento com um narcisista, então eu não vou adentrar nesse assunto. O ponto que eu tô falando é que a partir desse relacionamento começou assim uma decadência na minha vida, uma decadência muito grande na minha vida, porque esse relacionamento ele afetou muito a minha vida emocional, muito a minha autoestima e muito a minha vida financeira. Aí começou um ciclo de insatisfação muito grande. Eu passei a me achar feia, a estar muito insatisfeita com o meu corpo, com o meu interior, sabe? De não me sentir, de não enxergar o meu valor enquanto ser humano, enquanto mulher. E aí, como é que eu posso dizer? E aí esse ciclo só foi crescendo. Graças a Deus eu consegui sair desse relacionamento, mas essa onda de insatisfação, ela não acabou por aí. Ela não acabou por aí, até porque quando eu saio desse relacionamento, eu já saio com o emocional no lixo. Se existe fundo do poço, eu posso dizer que o meu emocional estava abaixo do fundo do poço, e eu busquei forças em Deus e procurei ajuda psicológica para poder ficar bem, sabe? Principalmente por conta da minha filha, que eu tinha uma filha bebê na época que eu separei de meses de nascida. Então eu via que aquele ser humano precioso, que eu orei para ter ela, que ela precisava de mim e precisava da minha melhor versão. Então eu procurei me cuidar. Eu comecei a buscar formas para ficar bem, sabe? Emocionalmente, psicologicamente, porque aí eu já sentia um vazio existencial muito grande, eu já não me reconhecia, sabe? Aquele senso de existência, de quem eu sou. É como se o vazio era tão grande que é como se eu não existisse, nem tivesse amor próprio, não tivesse aquele zelo por mim mesma, aquele senso de pertencimento, de existência aqui nesse mundo, sabe? É como se a vida de todo mundo importasse menos a minha.
E eu fico pensando, eu fico me importando, eu fico me perguntando quanta gente não se sente assim. Eu fico me perguntando se você que está assistindo esse vídeo também não se sente assim. E daí eu comecei a procurar ajuda psicológica e também buscando em Deus, sempre chorando aos pés do Senhor. Eu sou cristã, quase todos os vídeos eu falo isso. Então, eu sei que vai ter pessoas que não são cristãs e não professam fé em Deus, no mesmo Deus que eu. Mas assim, se essa é a minha essência, não tem como eu não falar disso, porque a boca fala o que o coração tá cheio. Então, principalmente quando eu falar de minhas emoções, eu sempre vou estar falando da minha espiritualidade, da minha fé, do que eu acredito. Mas eu acredito que para uma pessoa que seja madura não vai ver isso de maneira nenhuma como ofensa. Então eu comecei a buscar em Deus a cura de minhas emoções e buscar ajuda médica, profissional, fazer terapia. No início eu só fiz 4 sessões, aí depois eu parei. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de inteligência emocional, era uma imersão, sabe, de 4 dias. E esse curso foi maravilhoso, eu sempre falo dele porque ele me ajudou. Foi o método CIS. Na época que eu fui, eu até levei minha filha, ainda era pequena, levei minha prima para me ajudar a cuidar dela, né? E eu fui para essa imersão de 4 dias e dali eu comecei a entender muitas coisas dentro de mim que eu questionava. Eu comecei a ligar, fazer pontes, como no curso lá falava, começou a cair as fichas, sabe? Aí você ir se compreendendo. E foram 4 dias de imersões. Daí eu não parei mais esse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e eu comecei a fazer mais cursos, a comprar mais cursos. Eu comecei a ler livros e a imergir nesse mundo para poder viver esse processo de cura interior e de transformação, e sempre buscando em Deus, sempre orando, chorando muito aos pés do Senhor para obter essa cura. E foi assim um processo, não foi um processo rápido. Eu ainda estou vivendo esse processo que eu comecei lá de meados para final de 2021. E não foi um processo rápido. Foi um processo que eu venho vivendo até os dias de hoje, sabe? Um dia você cura uma coisa aqui, outro dia cura outra coisa ali, outro dia cura outra coisa acolá, e por aí vai. E você vai ali se preenchendo, você vai se reconstruindo. E um dia você tá bem, você compreende as coisas, você tá bem, você junta um ponto, no outro dia você já não tá tão bem assim. Por quê? Porque sempre vem gatilhos emocionais que te puxa para aquele estado anterior de tristeza, de dor, de angústia. Um dia desse eu estava assistindo a ministração da minha pastora, que ela falava assim, que a tristeza bate nas nossas portas todos os dias. É verdade. E quem não tem? Qual é o ser humano que não tem suas dores, suas angústias, seus traumas, seus medos, suas feridas emocionais? Pode até não ter, mas eu acho difícil. Acho que todo mundo tem, né? Uns mais, outros menos. Tem pessoas que lidam bem melhor do que isso, que lidam muito bem, por sinal, outros nem tanto. Eu não lidava tão bem com minhas feridas, com minhas dores do passado, até porque antes eu nunca tinha tratado isso. Isso para mim é um universo novo, recente, que eu comecei de 2021 para cá, fazer essa gestão da emoção, das minhas emoções. Então é algo muito novo. Antes disso para trás, foram mais de 30 anos, né, de vivendo, criando feridas e sem estar gerindo minhas emoções.
E se brincar, a maioria da população brasileira está nessa situação. Acho que a maioria não procura ajuda psicológica, não procura cuidar de suas emoções, dos seus pensamentos, de estar filtrando ali o que entra, o que sai, e daí vai adoecendo dia após dia. Então, nos últimos anos, eu buscando o autoconhecimento e buscando sarar minhas dores, curar minhas feridas, eu ainda vivi dias de muitas insatisfação, assim, com minha vida, sabe? É, por não estar do jeito que eu queria, porque eu pensava assim, poxa, eu queria estar bem lá na frente. Eu iniciei um projeto de família que não deu certo, pelo menos dentro do padrão que eu esperava, sabe? Eu consegui ter minha filha, minha tão querida e sonhada filha, mas eu tive um relacionamento extremamente tóxico e tive que sair dele, não me arrependo. Mas você entende que houve uma frustração com isso, uma frustração muito grande. Por quê? Porque o maior sonho do meu coração era ter justamente uma família, né? Ter minha filha, meu esposo e ter minha filha, meu esposo. E no momento que esse modelo ele se rompe, eu vi o que? Eu vi minha família incompleta. E eu me senti, sim, incompleta, eu me senti frustrada por estar na posição de mãe solteira, porque não só, minha gente, pelo status, mas não é fácil. Quem é mãe solo aí, ou pai solo que cria a criança, sabe que a gente não vai substituir nunca a função do outro, por mais que a gente se esforce, né? Mãe é mãe e pai é pai, assim eu penso, né? A partir do momento que eu tentar fazer a função do outro, além de me sobrecarregar, eu acho que eu não vou conseguir, porque não é a minha função. São funções estabelecidas já no mundo espiritual, estabelecida por Deus. E cada um, eu não vou poder dar a ela o amor paterno, eu posso dar a ela o amor materno. E isso, por consequência, me feriu muito, muito, muito mesmo. Porque como eu sou órfã de mãe, eu não tive minha mãe presente na minha vida. E isso me causou lacunas muito grandes. E eu fiquei pensando que eu não queria que minha filha passasse por isso, que ela não tivesse essa lacuna paterna, né? No caso, eu tive a materna. E ela tem a mãe dela, mas não teve o pai presente. A partir do momento que a gente se separou, ele se distanciou, que ele já era distante, na verdade. Mesmo quando a gente estava junto, ele era muito distante, só estava muitas vezes presente o corpo, mas de espírito ele estava distante. Mas quando a gente se separou, de fato, ele ganhou o rumo dele e apartou a alma dele não procurou a filha e tal. E eu já sofri antecipadamente, pensando em mil e uma coisas, pensando, poxa, daqui a uns dias ela cresce e começa a me perguntar pelo pai, o que é que eu vou dizer a ela, eu não quero que minha filha sofra. Eu não quero que minha filha tenha esses buracos emocionais, essa lacuna por não ter um pai presente na vida dela, sabe? E daí esses pensamentos aí enchendo a minha cabeça. Eu achava assim, educar muito difícil, né? Criar, sustentar sozinha muito difícil, né? Eu vejo que é o papel do homem ser o provedor. Eu acho que a partir do momento que a mulher passa a ser a provedora, ela faz um papel que não é dela, e isso reflete no mundo físico, no mundo espiritual. Tudo reflete, tudo reflete no mundo espiritual. E isso tem consequências, né? Nos sobrecarrega muito, muito mesmo. E dói, e dói. Isso aí foi uma das insatisfações da minha vida nesse período, nesses últimos anos, né? E aí, ainda fruto desse relacionamento que eu tive,
né? E aí eu perdi meu carro e aí eu fiquei muito insatisfeita com isso, achando que minha vida tava atrasada. Eu sofri muito com isso, muito mesmo. Não é besteira. Eu não acho que carro seja luxo. Carro é necessidade. Eu passei assim uns 4, 5 anos com carro e é necessidade quando a gente tem um filho, mais ainda. Eu trabalho em outro município. Já teve, aí eu fico indo e vindo de ônibus. Tem outras vezes que eu vou de carona solidária, né? Divido o combustível com os colegas e vou. E assim é melhor pra mim do que ir de ônibus. E tinha vez que eu chegava do trabalho de ônibus, aí só tava na rua, né? No comércio. E voltava pra casa, aí só tava no ponto de ônibus perto de casa e tava chovendo muito. E eu tinha que esperar a chuva passar pra poder ir pra casa. E às vezes aquela rua alagava, né? Uma rua que dá acesso à minha casa. Não é a rua principal que eu moro, é uma outra rua. E aí alagava, eu tinha que esperar a água escoar para eu poder passar. E ali eu chorava, eu me sentia muito triste, muito vulnerável, né? Eu pensava assim, poxa, se eu tivesse com o meu carro, eu não estaria passando por isso. E para quem não sabe, quem não assistiu outros vídeos eu levei um golpe no meu carro, eu perdi o meu carro através de um golpe do meu ex-companheiro, né, que a gente não chegou a casar no papel, do meu ex-companheiro. Ele era muito ardiloso e me deu vários golpes financeiros e atrasou muito a minha vida financeira. Isso foi a maior parte assim da minha satisfação foi o estado que ele me deixou quebrada financeiramente. Ele me conheceu aqui e ele me deixou lá embaixo, sem crédito no mercado, com nome sujo, né? Deu golpe no meu carro, me deixou sem crédito, até sem crédito para eu comprar um outro carro, nem nada. Então isso foi fruto de uma insatisfação muito grande, né? Você vê a sua vida evoluindo. Ao invés de evoluir, que pra mim tinha tudo para evoluir, né? Com o passar do tempo, você vai trabalhando, eu fazia meus extras, fazia hora extra, pra poder você ir crescendo, é o sonho de todo mundo, eu acredito, né? E daí, através dessa criatura que passou na minha vida, ao invés de eu evoluir, ao invés de eu trocar de carro, eu perdi o carro, né? Eu tinha crédito no mercado, crédito no banco, perdi o crédito e ainda fiquei endividada. Então eu fiquei acabada, eu fiquei assim, destruída, me sentindo assim no fundo do poço, é, já com aquela sensação assim que eu já falei no início do vídeo da família destruída, né? Daquele tão desejado sonho de ter uma família. Eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Eu sei viver em paz. E eu tinha esse sonho de ter uma família e viver bem, sabe? Dia por dia. Eu sou uma mulher muito dedicada às pessoas que estão na minha vida, muito zelosa. E eu tinha esse sonho de ter uma família e de conviver em paz, apesar que com aquela pessoa eu não convivia, mas tive. Aí tive uma filha com ele e o relacionamento acabou. E aquele sonho de ter uma família desmoronou, sabe? Apesar de eu saber que eu tava tendo a melhor decisão, que era de me afastar daquela pessoa tóxica, que tinha um transtorno de personalidade, que ele não ia mudar, e que o melhor para minha saúde emocional era me afastar dele, e assim eu fiz. Mas essa desfeitura dessa família foi uma frustração também para mim, eu não nego. Eu não nego isso. E aí foi se acumulando, sabe? Com a vida financeira. Profissionalmente também, eu que já queria estar em outro patamar. Financeiramente também em outro patamar. Daí eu comecei a me sentir muito sozinha, sabe? Muito assim, desamparada com minha filha. Talvez a minha expectativa tivesse no lugar errado, nas pessoas erradas, porque a nossa expectativa tem que estar em Deus, na certeza de que Ele cuida da gente, mas parece que por a gente não ver Ele pessoalmente,
É como se essa expectativa, se a gente não vigiar, fosse bem abstrata, entende? Então a gente tem que ter uma fé muito consolidada para não estar caindo nessas armadilhas de estar se sentindo só. E daí eu passei a criar muita expectativa nas pessoas. Quando eu separei, minha filha tinha 1 ano. Não tinha 1 ano ainda não. Tinha de 9 para 10 meses. E daí, volta e meia, ela ficava doente. E aí eu precisava ficar pedindo a um e a outro para levar ela no médico em outra cidade. Porque na cidade que eu já estava morando, na minha terra natal, não atendia o plano dela na emergência pediátrica, então eu tinha que ir para outra cidade. E daí eu via assim um pouco de mal vontade assim nas pessoas, até ia, mas ficava um empurrar, pede a fulano, pede a ciclano, e isso me doía muito. Eu espero que as pessoas que assistir esse vídeo, né, não se sintam ofendidas, as pessoas que eu tô me referindo que são da minha família, não se sintam ofendidas, eu amo muito vocês. E eu entendo que vocês têm a vida de vocês, os compromissos, e não poderia, lógico, parar a vida de vocês por causa de mim, de minhas expectativas. Só estou relatando algo que aconteceu e que mexeu com os meus sentimentos. E daí eu comecei a buscar alternativas de sair dessa situação, além de cuidar da minha saúde mental, de comprar alguns cursos para a evolução financeira, para eu ter uma renda extra e quem sabe mais lá na frente uma transição de carreira. Mas naquele momento a minha mente estava tão pesada, tão atribulada, que eu não conseguia focar, sabe? Eu comprei até um curso de dropship. Eu passei alguns meses fazendo direitinho tudo que o curso mandava, criei a loja online, procurei os fornecedores, fiz tudo certinho, tudo certinho. E aí comecei a tocar a loja, mas não vendia quase nada. E ainda o que vendia, o lucro era irrisório, era tipo 2%. E para receber o dinheiro que eu tinha investido ainda daqui a 15, 20 dias, então eu me senti frustrada. Naquele momento eu não tive paciência para perseverar, não tive. E aquela frustração financeira só ia aumentando, porque eu tinha minhas necessidades com minha filha, o salário. Eu ganho mais de um salário mínimo, só que não atendia, não estava atendendo a nossas necessidades. Na época o pai dela não estava pagando pensão. Eu estava passando assim, um certo sufoco financeiro e me sentindo muito frustrada com isso. E tentando de um jeito ou de outro e não estava dando certo. Sabe? Aí bate aquele desespero de alma tão grande. Bota a mão na cabeça e pensa assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca me contentei com um básico, com um pouco, sabe? Porque muitas vezes no básico e no pouco falta dignidade. Quem tem criança pequena sabe que criança volta e meia fica doente. E se você tá ali com um orçamento, com um limite bem apertadinho, e a criança fica doente, as coisas vão sair do eixo. Você vai precisar ou pedir dinheiro emprestado, ou pedir o cartão de alguém, ou extrapolar o seu limite de renda para comprar remédio. Sempre que a minha filha ficava doente, eu tinha que viajar para outro município, pedir alguém para me levar e tinha que botar o combustível e comprar os remédios. Geralmente os remédios não davam menos do que R$ 200. E como o meu orçamento já estava bem apertado, então qualquer coisinha que viesse extra, eu já ficava de cabeça quente, porque ia virando uma bola de neve. Quando ela estava assim nesse período pequenininha, ela ficava muito doente e tinha muito gasto com fralda e leite, né? Fora as roupas que perde rápido, enfim. Assim, eu falei que eu ganho mais de um salário, na verdade ganho mais de dois. Mas o custo de vida não é barato e parecia que
assim, não era o suficiente para minha para minhas necessidades, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Mas nesse processo de cura, de cura emocional, vem me ajudado muito. E eu me vi nesse estágio de insatisfação muito grande com minha vida até poucos meses atrás, sabe? De estar assim, sabe, parar e ficar assim pensando, poxa, meu Deus, eu já poderia estar lá na frente, já poderia ter passado em outro concurso que ganhasse bem mais, né, para me dar uma dignidade melhor, para me dar mais liberdade financeira para mim, para minha filha, para dar para finalmente eu comprar meu carro, né? E quando eu pensava que ia dar certo para eu comprar e não dava certo, não dava aí dava não dava certo, dava errado. E aí teve pessoas também que eu me relacionei que não deram certo e também era outra frustração, e minha vida espiritual também não estava assim, eu não estava tão conectada a Deus, eu até buscava, mas não conseguia ter, sabe, aquela intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E sabe o que tem me ajudado a sair desse estágio de insatisfação com minha vida em geral. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar vários detalhes, porque eu não fiz um roteiro, vários detalhes do que vem me deixando assim insatisfeita com a minha vida, mas o geral foi isso, a questão da família, a questão profissional, financeira, de que eu sempre tive ambição por crescer e evoluir financeiramente, oferecer o melhor para mim, para minha família, para minha filha. E no momento que eu me sinto estagnada, isso passa a ser um problema, passa a ser uma frustração. Mas o que me levou tá me levando a sair desse estado é olhar para onde eu estava no início da minha vida adulta, né? O caminho que eu trilhei e aonde eu estou agora. E aí eu olho lá atrás e vejo uma menina com 20 anos de idade sonhando em fazer faculdade, sem condições zero de fazer uma faculdade particular, tentando ali o Enem ano após ano, desde o primeiro ano que saiu o Enem, que eu faço o Enem, sonhando em fazer uma faculdade, sonhando em ser alguém na vida, sonhando em dar orgulho para minha família. E daí, uma menina sempre muito estudiosa, uma menina com zero recursos financeiros, uma menina que só andava de pé para cima e para baixo. Eu lembro quando eu ia preencher o questionário do Enem, perguntava assim: qual transporte você mais utiliza? Só que lá não tinha a opção que eu utilizava, que era a 11, a famosa 11, a pé. Eu não utilizava o transporte público, eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem, eu não tinha dinheiro para fazer um lanche na rua, muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar um creme de cabelo. E quando eu olho para isso tudo, eu posso ver que o quanto que eu evoluí, o quanto que eu sou abençoada, o quanto que Deus fez na minha vida, a qualidade de vida que Deus já me deu. Naquela época eu ainda morava com parentes, hoje eu moro na minha casa própria. Naquela época eu dependia de várias pessoas, até para um prato de comida, para um creme de cabelo, para uma passagem, para um lanche, né? E hoje eu só dependo de Deus. Hoje eu não preciso de um centavo de ninguém, hoje eu só preciso de Deus. Então talvez esse tempo todo eu só estava olhando para o lugar errado, né? E eu convido a todo mundo que assistir esse vídeo a fazer essa reflexão de para onde você está olhando. Se você está esquecendo toda a sua trajetória, você já sofreu muito, sim. Mas será que você não conquistou nada? Será que você não evoluiu nada esse tempo todo? É impossível. É impossível.
né? O tanto de maturidade que a gente ganha, o tanto que a gente evolui enquanto ser humano, quanto que a gente cresce, nossas conquistas, nossos cursos, faculdade, tantas coisas. Eu passei num concurso público muito concorrido e passei numa colocação muito boa, muito boa. Eu estudando ali com os recursos que eu tinha, das empresas que eu passei, que eu trabalhei CLT, eu sempre utilizava o dinheiro para pagar cursinhos e investir em materiais de estudos, né? Enquanto eu via colegas de escola, de trabalho indo para festa, eu estava estudando, eu estava construindo o meu futuro e hoje eu estou na colheita disso. Então, esses anos que eu vim assim, insatisfeita com minha vida por não estar lá na frente, eu acabei esquecendo de todo o caminho que eu percorri, do quanto que Deus me honrou, do quanto que Deus me abençoou, do quanto que eu sou próspera, eu sou abençoada, porque não falta comida na minha mesa, não falta roupa para eu vestir, para minha filha vestir. Quando ela me pede as coisas, geralmente eu posso dar. Então eu vejo coisas grandiosas na minha vida. Eu me sinto muito abençoada e eu estou aqui, né, plantando o futuro que eu quero, né? No momento atual estou fazendo uma pós-graduação, tem outros cursos que eu estou protelando um pouco, né? Eu tenho esse problema de dificuldade de focar, mas eu estou vivendo o processo, eu estou evoluindo. E a lição de moral desse vídeo, eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas estão extremamente insatisfeitas com a sua vida atualmente. E isso ela tira o brilho de tudo que ela já conquistou, de tudo que ela é, sabe? A gente deve dar valor só em estar vivo e ter saúde. Foi uma das coisas que eu aprendi nesse processo também de autoconhecimento, gestão da emoção, inteligência emocional, foi apreciar as pequenas coisas. Uma coisa que eu amo muito, 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 pode parecer clichê, mas não é o pôr do sol, aonde eu estiver. Não importa se for um lugar feio ou bonito, eu paro para ver o pôr do sol e se o lugar é feio, o lugar se torna bonito, de tão lindo, de tão encantador que o pôr do sol né? Quando eu ia levar minha filha na escola, eu ficava mostrando a ela as plantinhas que estavam assim plantadas em frente às casas, pelo caminho. Ó, filha, que planta linda, às vezes era um mato. Mas eu estava ensinando a ela a ver beleza nas pequenas coisas, sabe? E quando nesse processo que eu aprendi isso, que foi uma das ferramentas lá dos cursos de inteligência emocional, de você apreciar as pequenas coisas, para quem está iniciando pode até parecer uma besteira, mas entenda que não é uma besteira, porque se você sabe apreciar as pequenas coisas, você vai aprender a ter um coração grato, sabe? Por tudo, por estar vivo, por estar com saúde, pelo seu trabalho. Às vezes a gente reclama tanto do nosso trabalho e tanta gente querendo um trabalho, não é, minha gente? Meu Deus, eu tenho saúde, tanta gente queria ter saúde. Eu tenho uma filha saudável. Hoje eu vejo que eu tenho muitos motivos para agradecer, muito embora esse sentimento de insatisfação sempre queira invadir o meu coração. Toda vez que ele vem, eu procuro impugnar ele, sabe? E olhar para as coisas que um dia eu orei e hoje eu tenho. Quando eu morava em outro município e não tinha como voltar para minha terra natal para morar na minha casa, eu morava em outro município, eu dividia aluguel com amigas e lá eu me sentia muito triste por estar longe da minha família. Eu orei muito a Deus para eu conseguir voltar para a minha cidade, morar na minha casa e estar perto da minha família. Só que isso demorou alguns anos e parecia que nunca ia acontecer. E eu ficava muito triste, muito angustiada. E hoje eu estou na minha casa, eu estou perto da minha família. Consegui
fazer os acabamentos, reformar a minha casa quase toda. E tive a resposta de uma oração que eu orei por muitos anos, sabe? Eu tenho tantas respostas de oração. Esse trabalho que eu tô hoje também foi fruto de muita oração, de muito estudo, de muita dedicação. Um dia foi um sonho do meu coração. Então, é, é, eu tenho que sempre estar me lembrando, sabe, de onde eu saí, do caminho que eu trilhei, do caminho que eu percorri e aonde eu estou hoje, de tudo que Deus fez por mim, de perceber do quão abençoado eu sou, mesmo ainda não estando aonde eu gostaria de estar. E o que me cabe nesse momento é plantar isso. É plantar isso. O que é que como? Eu vou me perguntar o que é que eu posso fazer, né? Se o meu desejo é fazer a transição de carreira, ou então evoluir na minha carreira, o que é que eu posso fazer para isso? Me preparar, estudar. O que é que eu posso fazer e arar a terra, né? E arar a terra, jogar semente, regar e Deus vai dar o crescimento, né? Isso eu estou dando um exemplo profissional, mas isso vale para todos os sentidos da nossa vida. Se eu estou me sentindo estagnada nos estudos, faz um ato de fé, vai lá, se matricula. Se não tem condições de pagar um curso presencial, paga um curso online, procura algum curso, tem milhares de cursos gratuitos, várias plataformas, sabe? Mas se mova, se mexa, não se conforma com esse estado. Não vamos, minha gente, se permitir estar nessa depressão, nesse enfadamento mental, como se a vida não tivesse mais sentido, como tudo se paralisou e não tivesse mais nada para fazer, sabe? É como se a vida estivesse esperando um ato seu, um passo seu, sabe? Perceba que quando você se movimenta, as coisas fluem, as coisas saem do lugar, sabe? Deus é a nosso favor, Deus quer o nosso bem. Os planos que Ele tem ao nosso favor, para a gente, é os melhores possíveis. Os sonhos do coração de Deus para a gente são os melhores possíveis. Mas é preciso, além da fé, da ação. Da ação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse vídeo. Eu nem sei se eu acho que eu não consegui transmitir assim tudo da forma que eu queria, do tamanho que eu estava insatisfeita com minha vida. Talvez você até me ache ingrata. Eu não sei qual a situação da sua vida nesse momento, mas as minhas insatisfações foram de acordo com minhas experiências de vida, que eu não pude contar todos os detalhes nesses vídeos. Eu venho contando em outros vídeos, e das minhas expectativas, né, sobre a minha vida, porque sabe quando você sabe que você poderia estar lá na frente, mas você não está ainda, né? Isso não é passível de gerar uma insatisfação muito grande, e principalmente nesse mundo que a comparação é a regra, né? As redes sociais é um convite para você estar se comparando sua vida quando os outros, fulano que é bem mais novo que eu, que começou agora, já tá lá, já chegou lá e eu ainda não. Mas o que eu falo para você é não caia nessa armadilha. Olha para ti e haja no sentido daquilo que você quer chegar, tá? Eu te convido a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar e deixar do seu comentário como está a sua vida hoje, qual o momento que você está vivendo, o que você pode fazer para chegar onde você quer chegar. Mas aqui vai um conselho para você: não desanima não, tá? Não desanima não, tá? Acredita em você, não é clichê. Acredita em você e se mova na direção dos seus sonhos. Planeje, seja intencional a cada dia, tá? Não aceita tristeza não, seja que nem bambu, que se enverga, mas não quebra, mas não cai, que é resistente. Seja resistente, tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Um abraço no coração de vocês.